Olá, amigos do Ideal Espírita. Vamos fazer juntos a leitura da Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. A pergunta que ela nos traz é: o pior defeito? O mau humor. Quanta gente mal-humorada entre os cristãos na atualidade. Como precisamos resgatar a alegria de servir, o sorriso e a felicidade de sermos representantes do reino entre os representantes do mundo. Quantos cristãos de todos os segmentos do cristianismo pretendem se iludir pensando que ser religioso, que seguir a Cristo é ser mal-humorado? Baniram de seus evangelhos as festas, lembrando que está em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, capítulo 7, versículo 10 a 44, as bodas de Caná e festas das cabanas, respectivamente. Então, nós temos as festas, né? Então, no Evangelho é o relato dessas festas que Jesus participou. E de que participou Nosso Senhor, tiraram as páginas sagradas as criancinhas, então também tem a citação das criancinhas em Mateus 18, 19, 21, Marcos 9, 10, Lucas 9, 18. São os capítulos, vou abreviar só. Com as quais ele se envolveu e que amou, com sua natural alegria e espontaneidade. Onde o sorriso? Onde a alegria? Onde os cânticos de louvor, de gratidão, de comemoração à ressurreição? Talvez tenhamos aprendido a valorizar bem mais o sofrimento do Calvário, as dores do Via Crucis, do que a beleza da ressurreição. Quem sabe isso explique o mau humor tão comum entre os adeptos da mensagem consoladora. Vale a nossa reflexão. A gente fica com Jesus crucificado na cruz, ou a gente quer ficar com Jesus já liberto dessa cruz, né? Dessas dores, desse sofrimento. Nós queremos ficar com os lamentos ou queremos ficar com a alegria da esperança? A alegria, ela faz parte, né? Jesus, ele foi um homem que a gente, pelo relato, tá? Ele era um homem pacífico, né? Da sua paz devia emanar uma alegria, devia ao mesmo tempo ter ele, imagina, olhar para o sofrimento, tanta gente, se sentir ali com compaixão, condoído com as nossas dores. E certamente ele em alguns momentos demonstrou indignação, com as posturas adotadas, né, o comércio no templo. Essa é uma passagem, né, mais clássica que mostra essa conduta. Ele devia ter passar essa imagem de um pacificador, né, de uma certa seriedade, mas sem tirar dali esse tom de alegria, de mostrar que há esperança. Porque quando a gente fala sobre as coisas de Deus, não há como a gente não se emocionar, não se elevar, e é uma vibração que nos conduz à felicidade. Então, junto com Teresa de Calcutá, eu também faço essa imagem de Jesus
trazendo uma alegria, né? Mas não é uma alegria de uma euforia, não é essa, da mesma forma que ele falou da paz, a paz dele não era a paz do mundo, né? Ele nos trouxe outra qualidade de paz, e ele também nos trouxe outra qualidade de alegria. É um caminho rumo a uma felicidade que é real, que é plena, mas uma felicidade que não é desse mundo, né? Como o reino dele não é desse mundo. Então não pode ser a felicidade desse mundo enquanto aqui não for o reino de Deus. Quando aqui for implementado o reino de Deus, haverá felicidade. Tem gente que pretende ser representante da boa nova de Cristo, mas que só consegue ver o lado negativo do mundo, das religiões e da própria vida. Acha que o mundo vai acabar, crê que quem não pensa nem interpreta as questões religiosas conforme ensina a sua igreja, será, cedo ou tarde, queimado no fogo eterno. Então, aquela coisa mais dura, mais punitiva, essa visão de Deus punitivo, Jesus ele veio substituir a boa nova, o seu evangelho, a boa nova, a notícia nova, boa, era que Deus é amor. Deus ele não pune. Se a gente vive com a expectativa de um pai que vai castigar por tudo que nós fizemos, então nós vamos ficar com medo, nós vamos viver num estado de ansiedade, com medo de alguma coisa ruim nos aconteça. Mas quando Jesus veio, o que ele veio trazer? Um Deus de amor, um Deus que é misericordioso. Então eu não tenho razões para temer o futuro, temer ser punida. Se ele vai ser justo e misericordioso comigo e que eu só carrego o fardo conforme minhas forças, eu não tenho por que temer e ficar angustiada diante do que virá. Então, não preciso nutrir esse sentimento mais pesado, mais sombrio, porque Jesus, ele trouxe a luz, né? Então, ela coloca aqui que há aquelas pessoas que ficam com essa imagem, porque querem alimentar o quê? Aquele pensamento de que nós temos que pagar penitências, então é um sofrimento, ou então que nós somos culpados, que existe aí uma certa... alimenta, né? A gente acaba alimentando essa parte do sofrimento, das angústias, das aflições, e como se fosse um erro, um pecado, viver momentos de alegria. Viver momentos... Como é que eu posso ficar alegre se tem tanto sofrimento no mundo? Mas se eu não viver essa alegria, como é que eu vou espalhar alegria no mundo? Tem tanto sofrimento no mundo, então vamos buscar essa luz da alegria, né? Porque o sorriso ele ilumina, e o primeiro capítulo que ela trata desse livro é sobre o sorriso. Então, essas pessoas, né, que ao lidar com as questões mais triviais, reclamam diante de quaisquer obstáculos ou perante a ação de um companheiro. No entanto, ficam inertes quando surge alguma solução. Ou então apenas se queixam sem apresentar uma saída ou alternativa para aquilo que é objeto de sua lamentação. Creio que essas pessoas protestariam até se ganhasse algum prêmio da vida. Então, ela fala que tem pessoas que reclamam, são críticas demais, e elas sempre com o olhar para fora, para o outro, dão para si mesmo e passam boa parte do tempo olhando e julgando o que está fora de si, com esse olhar de crítica, sem propor soluções, sem propor um caminho, né, do meio, ou um caminho mais compatível com as condições que cada um tem. Então, participando
Ela chega ao ponto de dizer, seriam pessoas que protestariam até quando ganham aí algum prêmio da vida. Vejo como as pessoas mal-humoradas sempre encontram um motivo, algo ou alguém que lhes sirva de alvo às reclamações. Tá? Esse olhar sempre para fora, buscando alguém, alguma coisa para reclamar. Podem ser seus colegas de trabalho, a família, o clima, as horas, ou seja, qualquer coisa. Quando em minhas reflexões analiso os escritos do Evangelho, deparo com a personalidade austera. Está em Lucas 3, Marcos 2, Lucas 5, João 3. Então, é uma personalidade austera de João Batista. Sempre sério, reclamando do poder de César, da política da época e estranhando a postura de Jesus. Cristo surgiu pregando uma boa nova em meio a festejos de casamento, em festas religiosas e familiares, envolvendo-se com criancinhas fogosas e comendo e bebendo junto ao povo. Foi até mesmo considerado comilão e beberrão. Tá em Mateus 11 e Lucas 7. Isso de fato está escrito no Evangelho, que é um comilão e um beberrão. Mas por conta do jejum, né, que se fazia. Mas Jesus falava, para que jejuar se você está com o noivo numa festa de casamento, você vai comemorar, você não precisa, você vai jejuar quando já não mais tiver a presença de Jesus entre eles, né? A menção ali que os discípulos, eles estavam com o noivo, então eles estavam em festa, tinha que comemorar, tinha que vibrar. Certa ocasião, a mando do Batista, que estava preso, 2 de seus discípulos foram perguntar a Jesus, talvez num acesso de mau humor: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Está em Mateus capítulo 11, versículo 3 e também em Lucas capítulo 7, versículo 19. Talvez não concebessem um Messias e uma mensagem tão cheia de alegria, com uma boa nova recheada de felicidade. Ante o quadro social e político que não era nada estimulante, o pregador do deserto parecia sucumbir, sendo conhecido nas páginas do Evangelho como dos mais mal-humorados personagens ali registrados. Então, coloca que João Batista era um homem mais austero, mais sisudo, mais mal-humorado. Né? Ele era um homem que via a situação do povo, né? A miséria, a questão política que eles vivenciavam, econômica também, e como isso atingia o povo judeu na época. Mas, de forma destoante, aparece um Messias diferente, porque eles tinham uma ideia de um Messias guerreiro que ia libertá-los dessa situação, né, de subjugação ali de Roma. Mas era um Messias diferente, alegre, jovial, envolvido com o povo e jamais preocupado com o fogo do inferno ou com o proselitismo religioso. Aliás, o nosso Senhor era tudo, menos religioso ou fanático, o que por si só contribui para eliminar o mau humor de suas características pessoais. Então, Jesus, ele não fundou religião, ele não pregou uma religião, ele pregou os ensinamentos de Deus. Ele sabia os ensinamentos, as escrituras, né, as leis mosaicas, e ele pregava aquilo tudo, mas ele trouxe algo mais, né? Então, o que está escrito nas escrituras? É isso? Então, fazer isso e mais. Eu te digo mais. Perdoa. Não 7 vezes, mas 7 vezes
70 vezes. Então tem várias passagens em que Jesus vai enxertando ali os seus ensinamentos, né? Transformando aquelas mensagens, a religião ali. Por isso que incomodou muita gente, porque ele foi alguém, né, um Messias diferente e que abalou ali as estruturas antigas. Hoje, muitos que julgam servir a Cristo estampam tal rabugice em suas atitudes, que transformam a obra que se dedicam em dever, um serviço oneroso e opressivo. Meu Deus, que fizemos com a mensagem de alegria do Evangelho? Os primeiros cristãos, quando eram levados ao circo romano, caminhavam entre os leões cantando e regozijando-se, embora as naturais dores decorrentes da drástica medida imposta pelo poder reinante. O cântico dos anjos ao receberem o menino Jesus foi também uma demonstração sublime de humor, e humor de natureza tão elevada quanto se poderia ter notícia. Então, o cântico, isso é que é muito bacana. Na doutrina espírita nós temos as músicas na evangelização, nós temos as músicas também das igrejas evangélicas, tem muito louvor, né? Então, esse ato de cantar, de agradecer, hoje a prática, né, o reconhecimento que a gratidão tem um efeito benéfico no ser humano, no seu corpo, né? E então muitas pessoas colocando a gratidão como uma forma de transformação, né? E a gratidão é um humor sadio, é algo que nos eleva, que reconhece as situações em que nós estamos e ainda assim busca ver o lado bom. Então, é nesse caminho que nós somos convidados e que Teresa de Calcutá faz essa com muito bom humor, ela faz essa crítica aqui, né? Ela faz esse questionamento, dizendo que não é preciso ficar ali com esse ar, né, de austeridade para passar uma mensagem. Não, porque isso é sério, a mensagem de Jesus é séria, a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que estudar, isso não tem que ser pesado, isso tem que ser compreendido e levado com uma leveza, com uma boa vontade, carregado assim dessa intenção de se elevar. E não me venham dizer que os representantes celestiais, os anjos relatados no Evangelho, desconheciam que aquele recém-nascido seria martirizado e morto no Calvário. Ao contrário, cantavam porque sabiam que todo o plano de Deus, eles sabiam de todo o plano de Deus, e mesmo com o aparente fim trágico de Nosso Senhor, continuaram alegres, pois também conheciam a beleza e a glória da ressurreição. Durante o meu ministério junto aos meus pobres, seja nos arredores de Calcutá ou em outros recantos obscuros do mundo, presenciei pessoas realmente pobres e sem nenhuma instrução, sem nenhuma esperança de melhora de sua condição social, a cantarem, sorrirem e com os olhos brilhando de alegria, uma alegria que era sobremodo contagiante. Ao discorrer anteriormente sobre o aprendizado que se tem com o serviço aos pequeninos, então ela falou no capítulo anterior que o aprendizado que a gente tem, as crianças são nossos melhores professores. Quis também me referir ao fato de ser possível aprender com eles a alegrar-se com as coisas simples, aparentemente bobas, quase infantis. A gente aprende com as crianças essa alegria, essa espontaneidade delas. Cantar com os que cantam, e às vezes sem motivo aparente, ostensivo, apenas como forma de externar sua gratidão a Deus, à vida e ao mundo. Eis um roteiro de sabedoria. Então, roteiro de sabedoria, cantar em louvor, em gratidão a Deus, à vida, tudo que nós passamos.
Incontáveis vezes observei lavadeiras em estado lamentável esfregar suas poucas e rotas roupas em meio a cânticos alegres. Quantas ocasiões vi crianças caminhando entre monturos de podridão, porém balbuciando alguma cantiga de infância e esboçando no rosto um sorriso? Em outras tantas e tantas oportunidades, junto a mendigos, enfermos e pessoas desiludidas devido ao câncer e à AIDS, eu os vi arrancar de dentro do seu espírito uma força que jamais veria em seus corpos, para então surpreenderem-me a sorrir e a entoar canções. Então ela ficava surpreendida de ver naqueles corpos frágeis, fracos, doentes, pessoas com uma força através das músicas, entoando as canções, né? Recordo-me de determinada pessoa a qual eu me abraçava chorando, pois não via mais como auxiliá-la. De repente vejo-a esboçar o que mais parecia uma careta, devido à magreza extrema, à falta de alimento. Enquanto me comovia em silêncio, ela começa a cantar. Cesso prontamente meu pranto, minhas lágrimas. E lhe pergunto por que exibia aquele arremedo de sorriso, o porquê da música. Nesse instante, erguendo penosamente a mão e apontando em direção ao céu, aquele homem me diz: "O pôr do sol, irmã. Veja como é lindo. Jamais contemplei outro entardecer tão bonito em toda a minha existência." Enxuguei minhas lágrimas nas vestes rotas e mal cheirosas que ele trajava e ergui meus olhos aos céus de Calcutá. Abençoei aquele momento de alegria natural, intensa e verdadeira. Quando voltei os olhos em sua direção, havia morrido em meus braços, deixando o ar impregnado de uma melodia indiana que jamais esquecerei. Ele foi um dos que encontrei de braços abertos e sorriso amplo nos lábios, tão logo me vi fora do corpo. Eis aí, né? Porque ele a recebeu de braços abertos. A grandeza desse espírito, apesar da miséria do corpo, né, das fragilidades, ele via a beleza no pôr do sol e cantava em gratidão, e assim ele partiu, vendo o mais belo pôr do sol. Já estava vendo a partir de uma consciência desperta para o mundo espiritual, né? Procuro imaginar meios de resgatar a alegria em nossos encontros, de enfatizar os aspectos felizes, alegres e bem-humorados da vida. Podemos e devemos ressaltar esse aspecto da pregação e da vida de Nosso Senhor, educando os cristãos a verem a ressurreição ao invés da morte, a cura e a libertação em vez da lepra, estimular a valorização das obras beneméritas em detrimento da miséria, fomentar a visão daquilo que denominamos de fim do mundo mais como esperança de reconstrução que como destruição. Fazer a qualidade do bem predominar sobre a quantidade do que chamamos de mal. Então vamos fazer a nossa vida com qualidade, e a qualidade de bem. Nós vamos passar por vários momentos em que a gente chama de mal, mas o mal é só aparente, porque tudo concorre para o nosso bem, tudo é experiência de vida para a nossa evolução. O que nós passamos, as nossas dificuldades, tudo serve para a nossa evolução. Depende de nós encarar, né, dessa forma, como uma oportunidade, e não entrar em aflições e desesperos e buscar caminhos de desistência da vida, mas buscar o colorido da vida nas dores, é buscar a flor que nasce no pântano.
Acredito a toda prova que o bom humor começa nos conceitos que desenvolvemos a respeito da vida e de nós mesmos. Então, o conceito que nós temos. Se eu tenho um conceito da vida, o que é a vida para você? Como que é a vida para você? Eu digo que a vida é bela, eu tenho outra sintonia, eu tenho outra perspectiva. Se eu digo que a vida é dura, que é difícil, eu tenho outra e assim eu vibro. Com a visão que nós temos de nós mesmos. Então, a partir desses conceitos, podemos reeducar nossas mentes a viver com qualidade e humor, com mais alegria, percebendo o lado bom de cada coisa, cada pessoa. Todos trazemos algo de bom em nosso íntimo, mesmo aqueles que temos na conta de opressores, mesmo aquelas pessoas que a gente julga que praticam o mal, elas trazem algo de bom. A essência delas é divina. E a gente sabe que o mal é simplesmente a ausência do bem, a ignorância, né? Esse afastamento da própria essência, que todos nós um dia vamos entrar ali em contato, vamos caminhar rumo à nossa evolução. A nossa evolução é chegar no destino, ao encontro com Deus. Então, todos nós trazemos algo de bom, mesmo aqueles, né, que temos na conta de opressores. Todos produzimos algo passível de ser elogiado, estimulado, incentivado. Há sempre um perfume escondido, um lírio no pântano, uma beleza disfarçada. Então, muito importante cultivarmos a gratidão e a alegria. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando abrimos os olhos, amanhecendo, ao acordar, é agradecer. Agradecer a nova oportunidade, agradecer a vida, agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece e também nos conhecer, nos agradecer, nos amar. Então, nesse momento, olhar para si mesmo e se regozijar, né? Ter alegria de ter esse encontro consigo mesmo. Porque somos filhos de Deus, nós vamos passar por dificuldades. Vai ter momentos, e esses momentos acontecem quando a gente faz o trabalho de autoconhecimento. Recentemente eu tive isso, me senti assim numa dor profunda, da gente entrar em contato com aquelas partes da gente que não são muito legais, mas a gente precisa olhar para elas e falar, ok, isso ainda acontece, eu ainda penso desse jeito, eu ainda sinto desse jeito, né? A gente chora, mas diante de uma coisa que parece insolúvel, de uma dor sem fim, né? Como ela estava chorando, a gente chora, mas de repente surge um cântico e um pôr do sol. A gente precisa enxugar as lágrimas para poder olhar, enxergar bem, porque temos as belezas da nossa vida. A gente tem que fazer essas escolhas. O que a gente quer olhar? A gente quer focar o nosso olhar para aquilo, para Jesus crucificado, ou a gente quer olhar para Jesus ressuscitado? Deixa Ele viver em nossas vidas, deixa Ele viver dentro de nós, deixa Ele viver o Cristo alegre, que nosso dia será também cultivado para que nasçam esses lírios do pântano que a gente ainda carrega dentro de nós. Tenham todos um lindo dia, de muita alegria, muita paz, e até o nosso próximo encontro.